Então, galera, a Teacher Carla, um pouco mais acima, já colocou uma explicação falando sobre os pronomes objeto da língua inglesa. E eu vou fazer essa bem rapidinho para quem ainda não tiver compreendido. Antes de mais nada, a gente precisa puxar alguns conceitos da língua portuguesa para compreender o que é esse pronome objeto, afinal de contas. Vamos lembrar que o pronome é uma palavra que a gente utiliza para substituir nomes, sejam nomes de pessoas, de objetos, de coisas, de animais. E os primeiros pronomes que a gente estudou lá no 6º ano foram subject pronouns, que são esses aqui, olha. Os subject pronouns são aqueles pronomes que a gente utiliza para falar sobre as pessoas que executam ações, as partes principais das frases, os sujeitos. A gente viu I, you, he, she, it, we, you e they. Só que agora a gente vai conhecer uma nova classe de pronomes, um outro tipo de pronome, que são os pronomes objeto ou object pronouns. Os object pronouns não funcionam como sujeito de uma frase, ou seja, eles não estão ali para praticar nenhuma ação, eles não são a parte principal, eles são o complemento de uma frase, eles são o pronome objeto. Se vocês lembrarem das aulas de português, a gente tem depois do verbo o objeto direto, direto, indireto. Eu falei várias vezes a mesma coisa, né? Pois é, a gente tem o complemento. E é isso que o pronome objeto é. Agora, Priscila, vamos lá. Qual que é a diferença, afinal de contas, do subject pronoun, que é esse que vocês estão vendo na tela, para o object pronoun, que é o que a gente vai estudar? Olha só, pessoal, primeiro, o subject pronoun, como eu já falei, a gente utiliza para falar sobre as pessoas que estão executando as ações. Geralmente eles aparecem antes do verbo, eles estão ali no início falando para a gente sobre quem nós estamos falando. Agora o object pronoun não, o lugar dele é depois do verbo, ele é o complemento daquela frase que já foi iniciada. E por isso é uma palavra completamente diferente. Vamos dar uma olhadinha na lista? Os pronomes objeto no português são equivalentes a esses aí, olha. Olha os pronomes oblíquos. Mim, me, comigo, ti, ti, contigo. São esses pronomes que a gente utiliza depois do verbo. E na língua inglesa, são esses aqui, ó. A gente tem nessa figura que vocês estão vendo o subject pronoun, que é o pronome sujeito, aquele pronome que a gente utiliza para falar sobre quem é a parte principal da frase, e o object pronoun, que é o pronome objeto, o complemento. Por que eles estão disponibilizados assim, em duas colunas? Porque para cada pronome sujeito, para cada pronome pessoal, a gente vai ter um pronome objeto equivalente. Tá? Por isso que tem sempre um na frente do outro. Dá uma olhadinha em quais são os nossos object pronouns. Me, you, him, her, it, us e them. Esses são os pronomes que a gente utiliza para falar sobre mim, você, ele, ela, isso, nos, eles ou elas, só que no fim de uma frase, depois de um verbo, quando a gente quer expressar um complemento. A gente tem inclusive alguns exemplos aí que podem auxiliar melhor nessa compreensão. Vamos ver o primeiro exemplo que está utilizando me. Can you help me? Você pode me ajudar? Observem que nessa frase a gente vai ter dois pronomes, o you e o me. O you, pessoal, está funcionando como um subject pronoun. Por quê? É ele que está executando a ação de ajudar alguém. E o me? O que está fazendo aí? Recebendo a ajuda. É por isso que ele é um pronome objeto. Olha o segundo exemplo. I know you. Mais uma vez a gente tem dois pronomes, o I e o you. O I funciona como um pronome sujeito, como um subject pronoun, um pronome pessoal. E o you funciona como o quê? Um pronome objeto. Por quê? Ele não está executando ação nenhuma. Eu te conheço, eu conheço você. Quem está executando a ação de conhecer? Eu. E você, está fazendo o que nessa frase? Nada, está só sendo reconhecido.
Terceiro exemplo. She isn't in love with him. Olha só, 2 exemplos de pronomes novamente, o she e o him. Quem é que está praticando alguma ação nessa frase? O she, que não está apaixonada. Por quem? Por ele, que é o him. Mas o him não está fazendo nessa frase nada. Ele só não está recebendo o amor que ela tem para oferecer. Quarto exemplo. He phones her every day. Mais uma vez, a gente tem 2 pronomes, o he e o her. O he é o pronome pessoal, subject pronoun. O que ele está fazendo nessa frase? Ele telefona, olha ele executando a ação. E o her, que é ela, o que está fazendo nessa frase? Nada, só recebendo o telefonema. Por isso que aí nós utilizamos o her ao invés de utilizar o she. É um pronome objeto. A gente não está representando através do her uma pessoa que está executando uma ação, e sim uma pessoa que está recebendo algo. Quinto exemplo, I don't like it. Eu não gosto disso. Mesma situação. Sexto exemplo, wait for us. Olha aí, um comando, uma frase imperativa. A gente já viu frases imperativas anteriormente. Quando a gente está escrevendo uma frase imperativa, a gente está dando um comando para você, não é? Solicitando que você execute uma ação. O us, aí, tá, recebendo a ação de ser esperado. Por último, call them this evening, mais uma vez uma frase no imperativo. E o que é que esse imperativo está determinando que você faça? Ligar para eles. Eles vão fazer alguma coisa? Não. Por isso que a gente não poderia utilizar o they nessa frase, porque afinal de contas o they só é utilizado quando a gente vai falar sobre coisas que nós estamos fazendo. Se eles estivessem fazendo algo. Nesse caso, them está recebendo a ligação, ele não está fazendo, ok?